a todos. Bom dia. Bom vê-los. Alguém está a vir a casa pela primeira vez? Não? Muito bem. Vamos fazer uma leitura de um livro, neste caso, o nosso. Mediunidade de nosso Chico Xavier. Queremos sempre, de alguma maneira, recordar este grande missionário da mensagem de Jesus. Quer no exemplo, quer na dedicação aqui ao processo de vida. Ouvem bem ao fundo? Mais ou menos? Sim? Ok, obrigado. E Emmanuel comenta estes versículos do Novo Testamento, do Evangelho de Jesus, e volta e meia algum do Antigo Testamento. Então vamos ouvir esses comentários espirituais sobre um desses versículos, uma dessas orientações que se encontra no Evangelho. O título é Inimigos. No Evangelho de Lucas há um registro de psicologia profunda em que Jesus diz-nos assim: amai, pois, os vossos inimigos. A afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda a parte. Naturalmente que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise especial. A multidão, em geral, não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas. Para que um homem demonstre capacidade afetiva entre os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e até atitudes externas, quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial. Porque o Pai nos confira experiências laboriosas e rudes na terra ou noutros mundos, não lhe podemos atribuir senão qualquer negação de amor. No terreno a que se reporta o amigo divino, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações. Onde há luta, há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar em se tratando do bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói, deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliemos os mais cruéis, no entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina, através da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. O Mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Ama, pois, os que se mostram contrário ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao seu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Nossos pensamentos. E antes de orarmos propriamente, recordemos-nos de Jesus, que diante de Judas Iscariotes, naquele momento que se tornou célebre, em que Judas delata, entrega Jesus aos guardas, essa história merece alguns detalhes, mas não será para agora. Mas há um momento maravilhoso, um tratado de psicologia em 2 palavras. Naquele momento,
Jesus toca o ombro de Judas e diz-lhe: meu amigo. Vamos recorrer a Jesus para a nossa pacificação. Oramos neste momento em conjunto, deixando que essa paz de Jesus inunde todo o ambiente e adentre em nosso coração. Mestre amado, com tanto amor por todos nós, deixaste-nos exemplos tão marcantes. Compete-nos, pelo nosso próprio crescimento, compreender tuas mensagens, tão sublimes e singelas ao mesmo tempo. Agradecidos, desde já, pela tua presença entre nós, pedimos-te, Senhor, que aceites a nossa rogativa em favor da paz neste mundo, em favor da paz em cada mundo íntimo, e abençoando este nosso encontro, que as nossas emoções, que o trabalho em conjunto que realizamos nesta manhã beneficie outros irmãos nossos, nossos conhecidos, nossos familiares, que amamos e desejamos o bem, como também aqueles que porventura não gostem de nós, que fizeram ou que façam algo contra o nosso aparente progresso. Abençoa o Senhor com esta união de esforços, de pensamentos. E assim, sob a tua égide, sob a tua paz, iniciamos o encontro desta manhã, em que queremos que tu sejas a nossa referência. Muito obrigado pela oportunidade, Jesus. Nestes instantes em que estivemos a orar, alguém entrou e chegou a casa pela primeira vez? Não? Muito bem. Estamos todos bem? Antes de mais nada, bom dia a todos. Podem sorrir, está bem? Aliás, durante todo o trabalho podem sempre sorrir, porque isto é um trabalho que é de todos nós. E o sorriso é uma notícia de Deus. Então, vejamos lá o que é que nós andamos a distribuir. Sugestão. Para quem estiver mais aborrecido ou zangado com alguma coisa, não vamos resolver na próxima hora. Está bem? Podemos nos resolver e pacificados enfrentarmos as coisas que temos para resolver. Está bem? Então, este é o nosso momento. Há aqueles minutos em que nós conseguimos parar e pensar sobre esta proteção dos nossos benfeitores, do nosso anjo da guarda, se quisermos. Esses são momentos nossos, é um direito nosso enquanto espíritos encarnados, que precisamos beber da espiritualidade para continuar a nossa jornada, vencer nossas dificuldades, progredir. É por isso que nós temos estas belíssimas oportunidades de, nesse frescor da espiritualidade, nós nos alimentarmos de maneira mais límpida, mais clara. Está bem? Então, podem sorrir, estejam mesmo à vontade. Calma, um de cada vez, está bem? Não esquecer isto. Tenta, grande calma. Sim, senhor. Muito bem. Então, na semana passada, nós queríamos avançar aqui no tema e não foi possível porque toda a gente foi participando, eu gostei muito, mas hoje já vamos passar para a fase seguinte. E na fase seguinte entra aquilo que eu avisei da semana passada. Quem é que esteve na semana passada, já agora, só para perceber? Ok. Muito bem. Na semana passada, nós fizemos referência... A Meire, o que é que... Não, semana passada. Eu estive cá na semana passada. Está bem? Bem, muito bem. Muito bem. Então,
vamos dar continuidade. E aí entra aquele comentário que eu fiz antes do trabalho, que era respeitante a perspectiva de que Allan Kardec foi conduzido, orientado para rever o primeiro livro dos médiuns, que era um guia prático da mediunidade. Eram poucas perguntas e respostas, mas dada a avalanche de processos mediúnicos a acontecerem, Allan Kardec colocou no prelo um livro mais ligeiro. Entretanto, o trabalho foi crescendo e os benfeitores disseram: ok, sim senhor, esse já serviu para dar aqui uma certa organização para as pessoas perceberem o que estava a acontecer. Agora, há o fundo moral e toda a preparação do ser para chegar a estes pontos que vamos estudar agora. Ora, então surge o livro dos médiuns. Surge, quer dizer, trabalhas para que ele apareça, né? Não caiu do céu. Então, este livro dos médiuns é um livro muito completo e que nós pedimos mesmo para que as pessoas o estudem na perspectiva de perceber que, primeiro, somos todos médiuns, todos, sem exceção, mesmo quem está a achar que não, okay? Somos todos médiuns, e essa comunicação nossa existe de uma forma ou de outra mais suave ou mais intensa. Então, é importante que nós conheçamos essa nossa faculdade. Todos temos essa faculdade, que é uma faculdade física, de espectro espiritual, de fundamento espiritual, mas a mediunidade é física. Então é preciso que nós a conheçamos. Nada melhor para conhecê-la, fazer o quê? Estudar. Então o livro dos médiuns tem esta característica. Tá bem? Então, voltando, alguns já me ouviram contar essa história, mas é muito ligeira. Francisco Xavier, o mentor desta casa, e vou fazer referência, porque às vezes há certa confusão ao longo do tempo, o mentor desta casa não é o nosso Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, que nós desejamos muito que esteja cá conosco. Atenção, o amor não é diferente, né? O mentor dessa casa é Francisco Xavier, o apóstolo das Índias, que, amando do reinado lusitano, foi para o Oriente divulgar divulgar de Jesus. E Allan Kardec faz referência no conjunto de livros a respeito da mensagem de Francisco Xavier. Está no Evangelho. Então ele faz referência a dizer que Francisco Xavier, com a sua cruz e a Bíblia, conquistou verdadeiramente mais adeptos cristãos do que todas as cruzadas juntas. É fácil perceber porquê. Um pelo amor, pelo exemplo, e o outro era pela espada. Arranjou-se, foi mais confusão. Então, Francisco Xavier, a seu tempo, a estudar em Paris, havia Inácio de Loyola, que muitos chamam de santo, mas isso merece outra reflexão. Inácio de Loyola era assim meio sinistro, tinha um chapéu negro, grande, né? Vestia-se assim, parecia uma sombra. Então, Loyola dizia várias vezes para Francisco Xavier, estavam na mesma universidade, em Paris, a dizer-lhe de que te vale ganhar, né? Neste caso está aqui adianta, né? Por aqui, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E falou uma vez, falou duas, falou três, e foi falando. Até que um dia, Francisco Xavier aborrece. Ele diz: chega, isto já me incomoda, né? Ficou mesmo aborrecido. E depois vai deitar, meio abalado com aquilo, porque também não queria estar a discutir com Loyola. Entretanto, naquela noite, ele começa a perceber a mensagem, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então ele começa a refletir e faz uma viagem ao passado e vai encontrar-se mentalmente e emocionalmente com o próprio Cristo. E é aí que ele toma a decisão de ser missionário de Jesus, por causa desta frase. Esta frase é aquela que nós devemos dizer aos nossos filhos quando eles partem, dizer a nós próprios constantemente em cada decisão da vida, que me adianta ganhar o mundo e perder a minha alma, a minha paz, a minha consciência, trocar esse enorme tesouro que é o único que nós temos em boa verdade, que é a nossa consciência, aquele que nós vamos levar, trocá-lo por coisas do mundo. O mundo vai passar, nós vamos para o lado de lá e teremos trocado a nossa consciência. Então esta frase é muito profunda, está bem? Eu vou insistindo com ela, para mim, está bem? Para mim. Eu posso ganhar todas as simpatias do mundo, posso ganhar tudo, mas se eu não estiver de consciência tranquila,
eu não estou bem. Está bem? Lembrar que nós temos a Biblioteca Francisco Xavier ao dispor. Não tem o livro dos médiuns. Não posso adquirir agora. Não tem problema. Temos uma biblioteca a funcionar. Está bem? Que a Carolina, hoje, não precisa se apresentar. Está bem? Quase todos. Quase todos. Mas a biblioteca está a funcionar. Agora a fazer um decênio de trabalho. Está interessante. Uma década de trabalho, perdão. Então, vamos aqui saber que a doutrina espírita é uma filosofia de vida. Característica científica, religiosa, porque nos liga a Deus através da mensagem de Jesus. E merece ser conhecida para a nossa independência pessoal. No dia em que, e eu vou dizer isto hoje, e eu sei que nós fazemos isto muitas vezes. Quando nós colocamos o nosso ideal espírita nas pessoas, estamos a falhar. Todos nós estamos aqui, não é por A, por B ou por C, não importa. O que importa é a doutrina. Amanhã eu vou falhar, olha, Carolina vai falhar, Francisco não, Francisco já vai levar, né? Eu falei, estava desconfiado, estava a olhar para mim, eu vou falhar? Não, vou não. Né? Todos nós vamos falhar. E se quem estiver a acompanhar a doutrina espírita focado numa pessoa, vai falhar também. Porque todos falhamos. Então é a doutrina espírita, é esta ética, é esta estrutura filosófica que faz com que nós lá fora tenhamos verdadeiramente um bom comportamento. Atenção, não é para ser bonzinhos. Bom comportamento emocional, na prática da vida, porque abraçamos a filosofia. Tudo bem? Há só um exemplo a ser seguido, que é o de Jesus. Que essa é a nossa referência, é o nosso guia e modelo. Tá bem? Então, perceber que quando estamos a estudar a doutrina espírita, nós estamos a nos estruturar. Perdoe-me dizer isto, acho que já passou aquela fase, dada a idade que nós temos, né? Penso que aqui somos todos, quase todos maiores de idade, né? Somos? Tem ninguém com 17, 16, não. Então já passou essa fase em que alguém lê alguma coisa no púlpito e nós dizemos amém. Dizemos assim seja, dizemos muito bem, né? Já chegou o momento em que nós precisamos fazer a nossa parte. Vamos nós estudar. Tá bem? Agora, é facto que as casas espíritas promovem essa oportunidade através da disponibilidade do estudo em conjunto. Para que as pessoas dividam experiência, escrevam, apontem suas dúvidas e por aí fora, que é isto que esta e todas as casas espíritas fazem. Tudo bem? Esta é a lógica de nós estarmos hoje aqui estudando no trabalho público e depois ter os trabalhos privados. Para quê? Para que o conhecimento seja a nossa estrutura direta. Ou seja, eu estudo, eu cresço. Então eu não preciso ir à palestra. Eu não preciso ir ao estudo propriamente. Eu posso estudar em casa. Pode, mas a gente sabe que sozinhos é só um ponto de vista. Chama-se visão da vida. E a minha visão normalmente está deturpada com o quê? Com as minhas experiências, as minhas marcas. Então nós passamos a trabalhar em conjunto para ter visões diferentes e despertarmos também em conjunto. Emmanuel tem um livro só dedicado a isto. Chama-se Mãos Unidas. Mãos Unidas. O nosso lar, nós trabalhamos... Nosso lar, o lar de cada um de nós, não é o nosso lar de cidade, é? Todos nós trabalhamos, e deveremos fazê-lo, de mãos unidas. Na casa espírita, de mãos unidas. Na empresa onde trabalhamos, na vida, tudo fazê-lo de forma a elevarmos de mãos unidas. Então, se quisermos perceber melhor, temos o livro Mãos Unidas da biblioteca? Minha querida, atenção que isto é público, hein? Eu vou verificar se na minha biblioteca eu tenho, tá bem? E trago para cá, tá bem? Já sabem o livro que depois podem... Tá bem? Muito bem. No final, aqui temos o livro dos médiuns, né? Capítulo das evocações. Eu vou-vos falar agora, já está no livro, né? Não vou inventar nada. Vou falar de uma situação muitíssimo delicada. Muitíssimo delicada. Que necessita que nós conheçamos o livro anteriormente para perceber a moralidade das coisas, porque é que elas fazem. Mas podem ser feitas. Então nós vamos falar de evocações das pessoas vivas. Está bem? Vimos aquilo tudo já neste capítulo das evocações das pessoas vivas. Espera aí, evocações de pessoas vivas? Uau! Ou seja,
num trabalho mediúnico, eu posso evocar uma pessoa viva, ou seja, viva estamos todos nós, quer-se dizer encarnada. Eu posso, numa evocação, chamar o Antônio? Eu vou vos dizer que não, porque nessa hora ele está trabalhando no restaurante. Não, vou brincar, está bem? Posso fazer. Antônio, tudo bem? Podemos fazê-lo. O grande detalhe são as motivações, por isso é que é importante ler o livro. Mas vamos falar diretamente sobre as evocações. E depois eu coloquei aqui no meu despertadorzinho uns minutos para falarmos sobre o conceito prático para a nossa vida disto. Está bem? Porque nós vamos ler isto e pensar, isto é só uma informação. Não é. É para a nossa vida e vocês vão se aperceber no final. Pode ser? Combinado? Ou seja, vamos prestar atenção porque o que acontece é uma realidade e não é só o que estamos a ler. É o que nós sabemos na prática. Nesta casa nós temos trabalhos de assistência espiritual e vivenciamos estas coisas. Só um pequenino detalhe, nós não evocamos. Mas surgem as situações. Está bem? O telefone toca de lá para cá. Vamos lá. A encarnação do Espírito constitui obstáculo à sua evocação, ou seja, à sua chamada. O Espírito responde, não, mas é necessário que o estado do corpo permita que no momento da evocação o Espírito se desprenda. Ou seja, a pessoa está encarnada e eu vou dizer assim, que é para facilitar, está bem? Eu chamo por ela numa evocação e ela poderá vir se estiver num momento em que seja possível. E esse momento mais simples e mais fácil nós vamos ver a seguir. Está bem? Então, primeiro ponto, é possível, mas há aqui umas nuances. Tudo bem? Vamos lá. Com tanto mais facilidade vem o Espírito encarnado, quanto mais elevado for, em categoria, o mundo onde ele está, porque menos materiais são lá os corpos. Esta continuidade da resposta é um parênteses que eu vou fazer já. O que está aqui a dizer? Eu posso evocar... Deixa-me arranjar alguém aqui. Olha, vai ser mesmo... Não, Antônio outra vez não. Antônio outra vez não. Deixa cá. O Paulo, está bem? Conhecem o Paulo? O Paulo está aqui à frente. Hoje és tu, está bem? Não é mal. Então eu vou evocar o Paulo. Eu estou no trabalho mediúnico e vou evocar o Paulo. Entretanto, o Paulo está na Terra, neste nosso planeta. Nosso corpo aqui, em termos de evolução, está numa fase, eu vou chamar de intermediária, por falta de correlação. Ou seja, ele não está no mundo mais evoluído. Nos mundos mais evoluídos, estes corpos, eu vou chamar de físicos, está bem? Físicos, ou seja, uma encarnação num outro planeta, num outro orbe, os corpos, num orbe mais evoluído, os corpos são mais sutis. Ou seja, a ligação com a espiritualidade é maior. Para chegarmos ao ponto de, se for tão evoluído, que esses corpos físicos, chamados encarnados, nesses mundos muito mais evoluídos, como que se confundem com o nosso corpo espiritual do lado de cá. Ou seja, o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, que é muito leve e nós não o vemos, é comparável a esses corpos físicos nesses orbes. Então, para ver que há aqui uma gradação muito grande. Mas o Paulo está aqui, na Terra. Então, eu consigo chamá-lo? Consigo. Se ele vem ou não é outra história. Mas o que está ali a dizer é que é mais fácil chamar um espírito que esteja num orbe mais evoluído do que aqui. Mas espera aí, então por que está-se a falar em chamar espíritos de outros planetas? Então, gente, pensem o seguinte, tá bem? Agora vamos alargar. A humanidade inteira não se encontra na Terra. Que tipo de evocação aqui se refere e que está a ser estudada? A evocação de pessoas, porque Allan Kardec, quando evoca, ele não está a evocar espíritos quaisquer. Olha, vou chamar o Joaquim aqui da esquina, que está na mercearia a trabalhar, e eu vou pedir para ele interromper o trabalho e ele vir cá. Por quê? Vai perguntar o preço de alguma coisa? Não. O que é que ele faz? Ele pega almas que deixaram marcas na Terra e evoca-os. Por exemplo, vai buscar um Galileu Galilei. Só que Galileu Galilei, na sua evolução, eu não vou falar moral, porque eu não conheço, mas intelectual, pode perfeitamente, dada a alma que é, e pelo sacrifício que realizou, enfrentando muitas coisas para nos passar mensagens, naturalmente é uma alma desprendida. E pode estar num outro orbe, mais evoluído que o nosso. Ou seja, será mais fácil
chamaram um espírito desta natureza. Por isso é que está aqui esta questão. O espírito está a responder. É mais fácil se for de orbes superiores. Tudo bem? Uau, para muita gente, peraí, eu não sei a base. É por isso que a gente estuda, né? Que é para ir buscar a base. Se falarem comigo pela primeira vez e eu estiver a dizer uma coisa desta, o que vocês vão dizer? Espera aí, não bate bem também. Espera aí, eu vou sair um bocadinho. Telefone, olha, é preciso internar aqui uma pessoa. É normal. Acreditem, gente, nós não devemos jamais pensar que as pessoas vão acreditar. Não. O acreditar é preciso uma base. É preciso que nós estudemos e encontremos uma estrutura racional desde a base para depois chegar a este ponto. Há duas coisas. O ignorante ri do que desconhece. Então tudo bem, ninguém se ofende. É que ninguém se ofende, não tem problema nenhum. Só que nós também temos que saber para quem falamos as coisas. Jesus não nos disse tudo. Ele, naquele tempo, disse assim: amai os vossos inimigos. Para quem? Para pessoas que estão num povo em que o que interessa é a matéria. É vencer, porque a vida é curtíssima. E ele falou isso para aquele povo. Muitos de nós hoje ainda rimos dessa frase de Jesus. Isto era Jesus que era Deus. Que é outro erro, né? É outro erro. Então, nós muitas vezes não nos apercebemos que Jesus nos diz coisas que nós achamos que são impossíveis. Mas agora, com a psicologia evoluída, com a psiquiatria, com a perspectiva de conhecer a mensagem de Jesus do ponto de vista espiritual, é mais simples perceber que é possível amar os inimigos numa condição diferente do magnetismo de uma pessoa que nós gostamos diretamente e naturalmente, mas o amar ajudando, transformando. E quando a pessoa estiver muito melhor, como nós também devemos estar, se é que nós estamos melhores do que aqueles que chamamos de inimigos, isso é sempre para colocar em cima da mesa. Então, no futuro, nós teremos plantado novas experiências com as mesmas pessoas e aí nos amaremos sem as amarras das diferenças. Ou seja, é esse o amar de Jesus. Vamos trabalhar. E aí Jesus diz assim: amai os vossos inimigos. Mas ele diz: orai pelos vossos inimigos. Fazei o bem aos vossos inimigos. Ou seja, ele explica o método. Jesus é tão luminoso em nossa vida que nós, ao rirmos do amai os vossos inimigos, não nos apercebemos que ele deixou a fórmula. E a fórmula é: orai pelos vossos inimigos. Uau! Isso eu consigo fazer. Muitas vezes tenho que vencer barreiras próprias para o fazer. Mas é fácil, entre aspas, porque eu estou na minha intimidade. Eu estou no meu lar, eu estou no meu recanto. E eu sei que me faz mal ter alguém por inimigo. Eu ter alguém por inimigo. Os outros terem por nós? É o que é. Respondemos por nós. Então, eu sei que me faz mal. Então eu vou me curar. E os inimigos podem não ser só pessoas. Podem ser memórias. Podem ser desaguisados, que não é o chamado impessoal. Né? Foi uma situação que ocorreu na minha vida e que eu acho que aquilo me marcou de forma tremenda. Então o que é que eu vou fazer? Vou transformar essa inimizade, seja numa pessoa ou seja num ato, e vou orar. Vou trazer a minha memória. Vou iluminar esse espaço. E aí Jesus dá-nos essa ferramenta. Vá por aqui. Ore pelos vossos inimigos. Depois de eu ter orado, Jesus diz, atenção que ele fala na ordem contrária, diz: fazei o bem àquele que vos perseguem e caluniam. Uou! Como é que eu consigo fazer o bem se eu ainda não estou bem com a pessoa? Já orei. Já mudei o meu estado mental. A mensagem de Jesus é muito profunda. Então, quando nós ouvimos falar destas coisas, nós podemos achar graça, porque não entendemos o magnetismo, o que é o Espírito. Há uns tempos atrás, nós ríamos ou desvalorizávamos a mensagem de Jesus. Por quê? Porque não a entendíamos em essência. Quando Jesus toca Judas e o chama logo de meu amigo, eu pergunto-me se alguém que me levou à falência, que agrediu meus filhos, e eu vejo mães irem a presídios, cuidar dos assassinos dos seus filhos, eu fico, uau, e não é espírita, é da alma, é uma pessoa livre, podia amargurar-se, morrer ali também com o filho, mas não, está lá viva.
E aí eu olho para essas situações e fico a pensar, nossa, nós temos todas as possibilidades, todas as ferramentas para nos pacificarmos. Então aquilo que nós não dávamos o menor valor, hoje já damos. E isto é importante, e vocês vão se perceber porquê, como eu vos disse, no final. Isto é um arreliador, está bem? Pode ser? Dúvidas? Se calhar no final é que, peço desculpa, no final é que vou perceber realmente essa a dúvida, porque nos posso colocar. Claro, agradeço, Joaquim. Pronto, supostamente temos que entender que realmente num mundo mais elevado, onde estarão os espíritos, que estarão lá espíritos encarnados. Também estarão. Mas esses também estarão. Porque nós, para mim, se estou a evocar uma pessoa que já desencarnou, eu para mim estou a invocar uma pessoa desencarnada. Não é? Porque não estou a entender isso. Não estou a entender que se calhar a pessoa já está encarnada num mundo mais elevado. Obrigado, Joaquim. É mesmo isso. Mesmo. Eu chamei Galileu. Se ele estiver em espírito, ele pode vir. Mas se ele estiver já encarnado, ele vem mais facilmente se estiver encarnado num orbe superior. Mas agora entender isso. Entender? Entender e ter a percepção de que não, estou a evocar realmente alguém que está encarnado. Já desencarnou, mas está encarnado. Ok. Primeira coisa, Joaquim, é mesmo estudar o conceito de reencarnação. Agora, recentemente, eu nem sei se a pessoa está cá ou não, mas estou à vontade com isso. A pessoa disse-me assim, olha, o meu pai desencarnou há 2 anos, eu vou jogar números, porque não é importante os números, desencarnou há 2 anos, e logo a seguir nasceu o meu filho. Meu filho pode ser o meu pai? E eu disse, primeiro, que distância mediou entre a morte e o nascimento? 2 meses. Pode ser? Não. Pode? Uau! Pode? 2 meses? Pode? Eu adoro isso, gente. Peraí. Eu disse um de cada vez. Essa parte eu adoro quando acontece isso. Maravilha. Gente do céu. É no momento da fecundação que se liga o espírito reencarnante. Ou seja, 2 meses não dá. 2 meses não dá. Mas e se for 10 meses? Dá? Tal e qual. Ou seja, possível é. Usual de todo não é. Pode acontecer? Pode. Mas é raríssimo. A alma teria que ter já todo um projeto encaminhado e muitos créditos para fazer essa sequência. Mas o normal não é isto. O normal é que nós passemos a nossa temporada na espiritualidade e chega um momento de eu tenho mesmo que ir para a Terra, que é a mesma dificuldade que nós temos hoje. Eu tenho mesmo que ir para a espiritualidade e quero ficar mais um pouco. Por quê? É o medo do desconhecido. Nós aqui estamos numa linha de entendimento. Em que, por maior ou menor desconforto, nós estamos cá. Nós sabemos onde estamos a pisar. É como mudar de país, é a mesma coisa. O desenraizamento é uma grande prova. Então, este processo é mesmo assim. Então eu não quero ir para a espiritualidade. Não, já estou aclimatado cá. Mas chegando lá e aclimatando-se do lado de lá, a gente não quer vir. Ou seja, vou brincar convosco. Você quer morrer em espírito? Não, o termo não é adequado, né? Você quer morrer em espírito para mergulhar no corpo e esquecer isto? Ai não, meu Deus. É muito interessante perceber estas nuances, porque isso vai nos libertando. Vai criando uma nova consciência em nós, que é só uma passagem. É impressionante. Se começarmos a estudar os livros, por exemplo, de André Luiz, podem ser outros também, mas os livros de André Luiz trazem-nos muito esta mensagem de que nós, cada um de nós, antes de reencarnar, sentiu ansiedade. Será que eu vou vencer? Oh meu Deus, eu vou abandonar a minha família. Porque nós temos família na espiritualidade, está bem? Ok? Eu tenho 2 mães. Daí, tenho 3. Não funciona bem assim. Mas posso ter. Desde que tenha fé, qual é o problema? Não tem problema nenhum. Então, esses medos que nós temos é pelo desconhecido. Aplica-lhe inteligência. Inteligência não é cognitiva. Inteligência é o conjunto de informações. Por isso é que temos uma inteligência
nacional. Então aplica esse conhecimento e tudo se pacifica. Mas não queiram ir já, por mais conhecimento que tenham. Porque aumentando o conhecimento, a gente diz, uou, muita gente trabalhou para estar encarnada. Muita gente. Ora, então, mais vale aproveitar aqui e fazer todo o bem possível para quando eu parta eu me sinta melhor. E digo, olha, lá na Terra a coisa era difícil, mas eu consegui vencer aquelas tentações todas, consegui equilibrar-me mesmo com a força da matéria. E é esse o trabalho, está bem? Ou seja, amemos a espiritualidade, mas vamos para lá no tempo adequado, no tempo certo. Ninguém antecipa, está bem? Porque senão funciona ao contrário, está bem? Então, esta nota, que era um pequeno parênteses, permitiu-nos aqui alguns detalhes. Então, vamos continuar? Alguma dúvida? Nenhuma? E nós temos isso na Bíblia, sabiam? Isso que falamos agora há pouco. Quando está lá a amaldiçoar, né, o povo, ele diz, olha, que este sangue caia sobre as vossas sobre a vossa terceira geração. Por quê? Porque na linha da encarnação, raramente, né, raramente não, eu não consigo encarnar na primeira geração. Por quê? Na primeira sou eu. Na segunda é que me cria. Então também não dá, teria que ser os meus avós. Também no tradicional, normal. Hoje em dia, com fertilizações, a gente nunca sabe fazer essas contas, né? Mas vá lá. Ok? Então é interessante, tudo isso está na Bíblia. Está nas Escrituras. E nós às vezes olhamos para aquilo e não reparamos que ali tem muitas informações. Então, continuando com as evocações, Allan Kardec pergunta, pode evocar-se o espírito de uma pessoa viva, encarnado espírito? Ou seja, está aqui... Peraí. Pode-se, visto que se pode evocar um espírito encarnado. Ora, um espírito de um vivo também pode, em seus momentos de liberdade, se apresentar sem ser evocado. Isto depende da simpatia que tenha pelas pessoas com quem se comunica. Então, é possível, tudo bem? Ou seja, eu quero deixar isto claro. Estamos numa sala mediúnica, e aqui é importante, com um trabalho sério, dedicado a servir, não é para ser servido, não é para perguntar se vai ganhar na loteria, está bem? Porque se eu perguntar, vão aparecer espíritos para dizer que eu vou. Por quê? Estou em sintonia com aquilo que eu quero. O detalhe é que vão me enganar. Okay? E se eu quiser saber se eu fui rei ou fui príncipe, vai aparecer um espírito e dizer, você foi o rei da Jordânia, não sei aonde. Em que época? Vai. O mundo tem muito mais princesas nessas informações do que lavadeiras. É verdade, que as lavadeiras já estão no céu e as princesas estão aqui ainda a pagar muitas dívidas. Tudo bem? Isso foi Chico quem disse, não fui eu. Está bem? Então, pode. A partir do momento que a gente... Isto é assim, não quero dizer... Vocês têm que acreditar nisto. Isto é um estudo. Eu estou a dizer o que a espiritualidade nos diz e que eu sei, na prática, que é uma verdade. Tudo bem? Ou seja, de forma alguma nós queremos passar uma ideia, vocês têm que aceitar isto. Não. Se em alguma mente, se em algum coração, isto soar difícil, não tem problema nenhum. Não feche as portas. Permita-se estudar. Está bem? Combinado? Em que estado se acha o corpo da pessoa cujo espírito é evocado? Em que estado se acha o corpo? Paulo, como é que tu estás? Estás acordado? Se tu estiveres com sono e adormecido, vem mais depressa. Está bem? Se estiver bem acordado, dá trabalho. Ok? Dorme ou cochila é quando o espírito está livre. Então, esse é o melhor momento. É quando o espírito está adormecido. Tudo bem? Então, vamos lá. Casimiro, desculpa. Não, o corpo. O corpo. Eu disse mal? O espírito. Obrigado. Muito obrigado. Nina, obrigado. Então, quando o corpo está adormecido, ou seja, quando nós dormimos. Está bem? Obrigado, Nina. Quais são as bases para nós conseguirmos evocar um espírito? É na parte final que eu vou falar sobre isto. Por quê? Porque aqui é todo um trabalho de estudo de Allan Kardec. Ou seja, ele está a nos dar as informações da mecânica, como é que ela funciona. Ora, depois, como são ferramentas neutras, por isso que no início eu disse, a mediunidade ela é física. Ela é uma característica que todos nós temos. Só que alguns de nós enxergam melhor do que eu, enxergam muitos, né? Enxergam melhor, outros ouvem melhor, outros ouvem, por exemplo, meus filhos colocam lá aqueles aparelhinhos de som
com os hertz diferentes. Pai, estás a ouvir? Eu, o quê? Mas tu não ouves. Ou seja, nós temos características diferentes na percepção sobre as coisas do mundo. Está bem? E a mediunidade é igual. Ora, essa parte mecânica é aquilo que ele está aqui a explicar. Ou seja, pode, não pode, em que circunstâncias. Agora, o motivo pelo qual se faz está todo na questão moral do livro para trás. É para servir, é para aprender, é uma reunião séria. Leis de sintonia. Não é? Aliás, na semana passada até falamos, evoca uma pedra e a pedra te responde. Porque você está a fazer uma pergunta, ou seja, você está a pedir uma coisa que não funciona e provavelmente vai ser enganado. Vai vir alguém dizer, olha, eu sou a pedra. Ok? Lembras da semana passada? Então, só para reiterar, repetir, havia um ninho de pintacilgos que caiu. O senhor não sabia, mas como ele tinha características mediúnicas, ele pediu para que a mãe dos passarinhos falasse onde é que estava o ninho, o que é que tinha acontecido, que era para ele não ficar a pensar que tinha sido roubado ou qualquer coisa do gênero. E vem o espírito e diz, olha, não te preocupes, os meus filhinhos estão bem, os passarinhos, né? Estão bem, já estão caídos por trás da árvore, o gato tentou pegar, caiu e tal. Ele chegou lá e estava lá o ninho dos passarinhos e ele recolheu. Ou seja, ele ficou a pensar que a mãe dos passarinhos falava bem francês. E não era. Era um espírito amoroso que diz, espera aí, você está nessa linha. Era uma alma que viu e que sabia que aquilo estava assim e orientou um pouco de raciocínio. É óbvio que não era a mãe do passarinho. Não é? Tudo bem? É esta percepção de entender por que essas coisas acontecem. E isso serve-nos como alerta, principalmente da nossa sintonia, o que é que nós queremos. Está bem, Rosário? Mas no final vamos colocar aqui uma questão prática para nós, está bem? Tudo bem, Rosário? Alguma questão? Poderia o corpo despertar enquanto o espírito está ausente? Esta parte é difícil de nós entendermos isto, está bem? Eu, pelo menos, fiquei muitas vezes a pensar neste processo já de longa data. Mas o facto é que depois ele é tão marcante que o espírito faz aqui uma referência bastante eficaz. E Allan Kardec também. Ele diz, poderia o corpo despertar enquanto o espírito está ausente? Ele diz, não. O espírito é forçado a reentrar na sua habitação, se no momento ele estiver confabulando convosco. Deixa-vos e às vezes diz, por que motivo? Ou seja, o corpo pode despertar, ou seja, o espírito está a falar comigo. O Paulo está aqui a falar comigo em espírito. Está bem? Eu até colocava a tua cadeira aqui, mas pode ficar aí. Está bem? Está a falar aqui comigo em espírito. Eu tenho um médium que está a receber a comunicação do espírito do Paulo. Eu estou a falar através do médium com o espírito do Paulo. E a questão é, mas o Paulo pode acordar? Ou seja, o corpo dele vai sair andando? É o que ele diz. Não. O espírito é forçado a reentrar na sua habitação. Ou seja, se ele for acordar, ele tem que sair daqui, da conversa comigo e voltar para o corpo. Tudo bem? Ok? Sim? Aqui, para muita gente, se calhar está a faltar um detalhe, que vem a seguir. Está bem? Como estando ausente do corpo, o espírito é avisado da necessidade da sua presença. Ok. Então, vamos lá ver. O indivíduo está a dormir, né? E o espírito sai. E ele vem para a reunião, ou não, pode estar em qualquer lado. Mas há uma coisa que é um cordão fluídico. E esse cordão fluídico é aquele que nos mantém ligados ao corpo e organizando e vitalizando todo o corpo com o fluido nosso vitalizante. O espírito jamais está completamente separado do corpo vivo em que habita. Eu chamei o Paulo e ele não se desliga do corpo. Ele emancipa-se, mas continua ligado por um cordão fluídico, cordão prateado. Há vários nomes que se dá a isto. Por quê? Porque os médiuns veem que quando, e diferenciam o espírito encarnado de um desencarnado, por esse cordão fluídico que ele utiliza para continuar a alimentar o corpo. Tudo bem? Ok? Então, o espírito jamais está completamente separado do corpo vivo em que habita. Qualquer que seja a distância que se transporte, a ele se conserva ligado por um laço fluídico que serve para chamá-lo quando se torne preciso. Ou seja, o corpo continua a dar as informações. Ah, mas espera aí, então se o espírito está encarnado num outro planeta, ele tem um cordão fluídico? Não tem. Porque ele tem que manter o corpo vivo lá.
quem é que organiza biologicamente o nosso corpo? Quem é que diz, por exemplo, eu tenho uma forte emoção, né? O que é que vai acontecer? A minha emoção vai alterar o meu ritmo cardíaco. Correto isto? Sim. É verdade? É. Não é? Às vezes prende, às vezes expande, depende do que é. Né? Então, esse registro significa que as minhas emoções organizam o meu corpo físico. Ora, quem é que dá essa organização? Sou eu enquanto espírito. Se eu me desligo do corpo, no momento em que desliga do corpo, morreu. Acabou. Ah, mas depois pode voltar, não pode? Rompeu, está rompido. Ah, mas Jesus foi buscar Lázaro e devolveu-lhe a vida. E Jesus diz, ele apenas dorme. E hoje, nós conhecendo a catalepsia, sabemos que é comum até os próprios sistemas de verificação se a pessoa realmente desencarnou, funcionam através de muitos sistemas, principalmente do cérebro, para ver a sua atividade. Então é facto que Lázaro estava a dormir, porque Jesus até o disse, que era para não haver dúvidas, mas sabe como nós somos, não é? Um milagre, por aí fora. Então, todos nós temos esse cordão fluídico. Se tivesse rompido o cordão fluídico de Lázaro, era uma morte. Era o fim do mundo, não era? Não. O que é que vai acontecer com 8 mil milhões de pessoas que estão encarnadas agora, daqui a 100 anos, onde é que estarão? Já viajamos, já podemos até ter voltado. Ok? 8 mil milhões de mortes previstas para os próximos 100 anos. 8 mil milhões. Ok? Tudo bem? É a vida. Esta é uma passagem. Este laço, só a morte o rompe. Tudo bem? Até podemos dizer o contrário. Cortado esse laço, surge então a morte. Tudo bem? Esse laço fluídico ha sido muitas vezes, Allan Kardec, esse laço fluídico ha sido muitas vezes percebido por médiuns videntes. É uma espécie de cauda fosforescente que se perde no espaço e na direção do corpo. Alguns espíritos hão dito que por aí é que reconhecem os que ainda se acham presos ao mundo corporal. Tudo bem? Essas passagens estão em André Luiz, também é muito simples de ver essa situação. Tudo bem? O que sucederia se durante o sono e na ausência do espírito o corpo fosse mortalmente ferido? Então eu chamei o Paulo e o Paulo está em perigo. O que é que os espíritos dizem? O espírito seria avisado e voltaria antes que a morte se consumasse. Não fala que evita a morte. Tudo bem? Por quê? Porque nós estamos no mundo. Antes que a morte se consumasse. Porque aqui ninguém está a dizer assim, não, Paulo, volta lá que você vai se salvar. Eu não sei se é o programa do Paulo se salvar ou não. Tudo bem? Ou seja, aqui é claro, a entidade foi atraída e ela pode passar por uma dificuldade dessa natureza. Ok. E ele complementa a pergunta, porque ele diz, não pode que nós avisamos. E ele pergunta outra vez, né? Assim não poderá dar-se que o corpo morra na ausência do espírito e que este, ao voltar, não possa entrar? Ele acabou de dizer que não, mas Allan Kardec insiste. E bem, porque é um tema interessante, ou seja, como é que funciona o detalhe? Embora, permitam-me dizer isto, eu não gosto muito de ficar pelo pequeno detalhe, porque aí que às vezes a gente não entende e para. Não, avança, porque este é delicado, né? Ele diz, não, seria contrário à lei que rege a união da alma e do corpo. Ou seja, o Paulo saiu e ele seria... Não cria essa imagem, está bem? Ele iria... Alguém ia lhe tirar a vida. Olha como não cria imagem, que interessante. Né? Eu não disse nada, né? Alguém vai lhe tirar a vida e então o Paulo seria avisado antes. É o que ele está a dizer. É o que a espiritualidade diz. Para quê? Então por que é importante que ele lá esteja? Porque ele é responsável pela sua defesa, pelos seus momentos enquanto encarnado. E tudo isso está dirigido, não é uma coisa à toa. Não é? Matematicamente, ou seja, na vida, na prática, pode acontecer? Poder pode. Só que eu
a chamar o Paulo e o Paulo a vir é primeiro, porque ele tem simpatia ou porque há essa necessidade. Segundo, há todo um apoio para que isto aconteça. E esse apoio para que tudo aconteça, sabe o que está acontecendo do outro lado. E eles não deixam que este processo suceda desta forma. Tudo bem? Ok? Precisamos conhecer um pouco mais destes mecanismos. Mas se o golpe for dado subitamente de improviso, olha como Allan Kardec, mas se for assim, né? Por quê? Por que ele insiste? Porque em termos materiais é possível, mas em termos conjunturais, como o processo se dá, não é possível porque é contrário às regras daquilo que está ali a realizar. O espírito será prevenido antes que o golpe mortal seja vibrado. Adoro a paciência do espírito superior. Porque ele sabe que Allan Kardec está a fazer uma pergunta séria. Ele quer ir ao detalhe. Você não está a perguntar só para... eu vou tentar zanar aqui até que você me diga o contrário. Não. É uma coisa séria. Então ele continua a responder. Há um momento em que o espírito, no livro dos espíritos, diz assim: nós já te respondemos isso lá atrás. E ele diz assim: mas... ok? O que é bom para nós, porque ajuda-nos a esclarecer. Tudo bem? Então, o espírito será prevenido antes que o golpe mortal seja vibrado. Interrogado sobre este facto, Allan Kardec põe esta nota, e isto é que fecha o tema, né? Interrogado sobre este facto, respondeu o espírito de um vivo: se o corpo pudesse morrer na ausência do espírito, Paulo está aqui a falar comigo, se pudesse acontecer, este seria um meio muito cômodo de se cometerem suicídios hipócritas. O que quer dizer com isto? Não quero voltar. Olha, que você está em perigo. Não. Que eu estou aqui, sinto-me bem na espiritualidade, não quero voltar. Não, eu não me matei. Alguém foi lá e me matou. Percebem a lógica? Ou seja, se isso acontecesse, que não acontece, se acontecesse, seria por vontade do próprio espírito, ou seja, seria um suicídio na prática. Tudo bem? Tranquilos? Vamos lá. O espírito de uma pessoa evocada durante o sono é tão livre de se comunicar como o de uma pessoa morta? O Paulo vem... Paulo, desculpa, está bem? Chato, né? Eu posso pegar outro encarnado, se você quiser. Então, o espírito de uma pessoa evocada durante o sono é tão livre de se comunicar como o da pessoa morta? Não, a matéria sempre o influencia mais ou menos. Ou seja, ele vem, o Paulo até vem, mas ele está condicionado pela questão física. E nós notamos que nesse tipo de manifestações, quando ocorre, e não é incomum, quando ocorre, ou a pessoa está doente, está recebendo um auxílio, e é aqui que vamos começar a entrar, está recebendo um auxílio. Então a própria manifestação não é muitas vezes fluida. A manifestação de um espírito encarnado numa sala mediúnica, quando se trata de atender a um processo de saúde, o auxílio é enorme. Porque vem o espírito, recebe, eu vou dizer isto com todas as letras, uma cirurgia espiritual. Porque ele aproxima-se do corpo do médium, que, sendo um médium saudável nas emoções, é uma pessoa de bem, pacificada, estudou doutrinas, levou alguns anos para chegar e estar num grupo harmonizado para servir. Ora, quando Paulo, doente, aproxima-se, ele, nessa condição, ele recebe o auxílio dessa medicação mediúnica. Como é que funciona? Como um mata-borrão. Ele traz as suas toxinas, aproxima-se do médium, que fixa as partes mais densas, mais desequilibradas. Por quê? Por causa da angústia, da ansiedade, seja como for, dos traumas, da ansiedade constante que causa uma série de problemas, porque o magnetismo nosso é uma realidade. Então o que acontece? Nessa aproximação com o médium, essas energias mais densas são retiradas e quando Paulo volta ao corpo, o corpo dele continua ainda com as toxinas. Só que espiritualmente ele sente-se melhor, ele renova-se, ele abre o coração e a partir daí as toxinas que estavam no corpo também vão saindo. Nesse caso é o contrário da somatização. Aliás, é uma somatização da saúde. Soma, corpo, somatização é passar para o corpo. Soma, grego, corpo. Tá bem? Somatização. A partir daí a pessoa sente-se mais saudável. Acordei melhor. Muito melhor. Até vou tomar aqui um banho. Né? Porque às vezes a pessoa está tão presa que nem consegue fazer nada.
E de repente ela tem uma grande mudança. E ela nem sabe que foi a um centro espírita receber o tratamento. Não sabe. E o que é que nos compete depois? É dizer para a pessoa no dia seguinte, olha, então, você já está melhor, como é que você está e tal, você esteve conosco. Desrespeito total com a privacidade das pessoas. Morreu ali o assunto. Morreu ali o assunto. Atendeu-se? Está atendido. Agora, eu falei dos espíritos que aparecem para ser atendidos numa questão de saúde, certo? Mas um espírito encarnado que esteja a fazer o mal, utilizando normalmente da sua mediunidade de forma mercantilista, e está a prejudicar alguém, esses também são chamados. E conversa-se com eles. E como é que eles vêm? Doentinhos? Não, vêm cheios de energia. E é facílimo perceber quando é um espírito encarnado e quando não é. Muito fácil. Também leva alguns anos, né, para chegar lá, né? Por quê? Porque a sua vitalidade nota-se. Fala como se estivesse pronto a levantar e ir embora. Ok? E para que eles são chamados? Para a mesma situação. Educação. Olha, você está aqui porque você está, provavelmente, quando nós não sabemos dos casos, provavelmente você está a fazer alguma coisa que está a cobrar aí a tua consciência. Não, eu só faço o bem. O que eu faço é que as pessoas me pagam e eu ajudo as pessoas. Né? Mas você tocou em algum lado em que a pessoa tem um crédito diferente. Veja lá. Procura na tua memória. E nós auxiliamos magneticamente a que apareçam os quadros à frente. Ah, já sei, é isto, mas eu não vou fazer. Não, não. Vai desfazer. Vai desfazer, vamos conversar. E a partir de agora você vai fixar algumas palavras. Isso entra aqui mais à frente. Então, tudo isso é um trabalho em que a evocação de seres vivos acontece. Detalhe, nesse caso nós não chamamos. Percebe a diferença? Ou seja, o fenômeno existe e nós o conhecemos. Agora, nós não evocamos. Por quê? Eu vou chamar o quê? Eu vou chamar aqui alguém para um trabalho? Não é correto. É desrespeitoso. Deixa que a espiritualidade saiba o fazer. Mas por que Allan Kardec está a falar nisto? Por aquilo que eu falei aqui a Rosário. É porque ele está a estudar. Ele está a aprender os sistemas. E ele, com o auxílio dos espíritos superiores, ele traz vários testemunhos para que nós hoje entendamos isto. Tudo bem? Amigos, como antes? Ok? Vamos lá. Está quase. Uma pessoa, nota Allan Kardec, uma pessoa que se achava nesse estado, e a quem foi feita essa pergunta, respondeu: estou sempre ligada à grilheta que arrasto comigo. Que grilheta é esta? O tal cordão fluídico, né? Prateado, né? É isso. Aquilo que falamos atrás. Ou seja, o próprio espírito sabe que traz essa condição. Está bem? Nesse estado, poderia o espírito ser impedido de vir por se achar em outra parte? Ou seja, eu chamo Paulo, mas ele está em outro lugar. O que diz o espírito? Sim, pode acontecer que o espírito esteja num lugar onde lhe apraza permanecer, e então não acode à evocação, sobretudo quando feita por quem não o interesse. A pessoa chama, não tem sintonia conosco, nós não queremos nada. Okay? É absolutamente impossível evocar se o espírito de uma pessoa acordada, ou seja, a pergunta é absolutamente impossível. Paulo, estás acordado? Estás? É impossível que eu o chame? Não, não é impossível. Okay? Então, vamos lá. E isto é interessante, porque o magnetismo, quando Jesus diz, vós sois deuses, podeis fazer isto que eu faço e muito mais. Ele não conseguia nos dizer as nossas capacidades, porque nós não entendíamos nem o que ele fazia. Okay? Então há muito que nós precisamos perceber da nossa relação, da nossa saúde, como nos comunicamos, como nos retroalimentamos com as energias que trocamos. A Alzira está ali. Se a Alzira me enviar sentimentos simpáticos, eu vou me alimentar deles. Se for ao contrário, que não é, eu também vou me alimentar deles. Aí vou dizer, então eu estou sujeito ao mundo, estou. Aí entram aquelas duas leis que já falamos. O magnetismo, que é da atração, e da química, que é a afinidade dos elementos. Ou seja, eu recebo, mas não os fixo se forem negativos. Mas como a simpatia é mútua, então eu envio e ela também envia. Então alimentamos. Daí falamos aquela coisa da semana passada, né? Liga um amigo e nós, uau, a vida ganhou outra dimensão. Por quê? Porque alimentei a minha alma. Uma troca de energias e a pessoa está no Japão. Está do outro lado do mundo. E essa energia não tem barreiras. Está bem? Então ele diz, ainda que difícil, não é absolutamente impossível. Porquanto,
Se a evocação produz efeito, ou seja, se funciona, pode dar-se que a pessoa adormeça. Aquele torpor. Eu já tive casos em que o espírito diz assim, eu estava em casa, de repente deu um sono, onde é que eu estou? Ou seja, não fomos nós que chamamos, foi a espiritualidade para ajudar a pessoa, é que provoca este sono súbito e atrás. Tudo bem? Uau, Casimiro, isto é muito para mim, né? Atenção que eu leio pensamentos também, então okay? É muito. Gente, é muito. É muita responsabilidade saber estas coisas. Daí ser importante ler o livro e não ficar nesta fase. Ainda que difícil, não é absolutamente impossível, porquanto essa evocação produz efeito. Pode dar-se que a pessoa adormeça, mas o espírito não pode comunicar-se como espírito, senão nos momentos em que a sua presença não é necessária a atividade inteligente do corpo. Ou seja, a senhora estava parada, né, naquele caso, né? Aliás, vou continuar a usar o Paulo. O Paulo está em atividade, está lá a trabalhar. Não vai acontecer. Mas o Paulo fez uma pausa e por aí fora. Não lhe vai causar dano. Então os benfeitores vão lá e auxiliam, porque tem uma lógica de auxílio. Se ele está a conduzir e eu tiro do carro, gente do céu, vai ser um problema, não é? Imagina, eu ali ia dizer, agora vai ser o Matias. Matias, vem ter comigo, vou falar contigo. Matias, console. Aí ele vem ter em espírito, se bater, né? Ok? Então, ter esta noção de que as coisas, apesar de magneticamente funcionarem, há uma organização. Se eu chamar o Paulo quando ele está a conduzir, ele não vem. Está bem? Casimiro, esse foi o fenômeno que aconteceu com Santo Antônio de Pádua? Eu posso falar de Santo Antônio de Pádua, só que aí não é propriamente uma evocação, é a vontade do Espírito. Eu sabendo isso, eu pensei em utilizar isto. Mas se quisermos estudar um pouco, e obrigado pela situação, eu vou ser muito rápido. Quem conhece a história de Santo Antônio de Pádua sabe que ele estava em Pádua. Aliás, Santo Antônio de Pádua é o mesmo Santo Antônio de Lisboa. Está bem? Só que nós, portugueses, queremos que ele seja de Lisboa. Aliás, nós aqui do Norte até queríamos que ele fosse do Porto, não é? Pronto, mas aí é Lisboa. São João, já temos São João. Já temos São João para aqui, Santo Antônio, não é? Está vendo? Então, Santo Antônio de Pádua sabe que seu pai está a ser acusado injustamente. E ele o que faz? Ele está numa aula, que é a questão de estar em atividade, ele está numa aula, e já era comum, não era a primeira vez que acontecia. Então ele estava numa aula para os alunos já conhecendo, estão nos autos, e é conhecido da história. Já o conhecendo, deixaram-no estar. Ele fez a pausa e deixaram. Ele o que faz? Está nos registros de Pádua e de Lisboa. Ele vem até Lisboa em espírito e materializa-se, que é outra condição, tá bem? Ele materializa-se, ele torna-se visível e faz com que, nesse seu trabalho, ele, como que, da voz do morto, inocente o pai. Ou seja, esse é um trabalho que vocês, não vou perder muito tempo a explicar, porque merece ver ali ao detalhe, porque é um tratado de mediunidade. Estamos a falar da história de Santo Antônio de Lisboa. Está bem? Então, se Santo Antônio consegue parar uma aula e vir a Lisboa, e depois volta, ou seja, há muita coisa que a gente não conhece. E está escrito. Conhece a história do Marcelo Batuíra? Pois, há muitas, mas eu não vou poder por aí. Está bem, tem outro dedo que não é só o único, não é? Não, há muitas. Chico Xavier, há muitas. E com Chico há várias passagens. Inclusive uma delas na Avenida Paulista. Que ele estava em Minas e ele aparece para uma senhora na Avenida Paulista, assim. Okay? Mas isto haveria muito para estudar. O essencial é perceber que isto não é novidade. Só é novidade para nós se andamos distraídos. Okay? Tudo bem? Então o Casimiro está a dizer não é uma coisa nova. Boa. É esse sentimento que é preciso. Não é que diz, ai meu Deus, o mundo vai acabar. Não. Ok? Nota, a experiência prova que a evocação feita durante o estado de vigília pode provocar o sono. Ou seja, pode acontecer. Lembra o que eu disse agora, né? Porque, atenção, nós temos experiências dessas. Nós quando estamos aqui a falar não é só, uau, será que é? Não, é. E se eu negar isto, eu vou negar alguns anos de vida, tá bem? Ou pelo menos um torpor aproximado do sono, que foi o caso de Santo Antônio de Lisboa. Que não é um caso de evocação, também é diferente. Mas semelhante efeito não se pode produzir senão por ato de uma vontade muito enérgica e se existirem laços de simpatia entre as duas pessoas,
De outro modo, a evocação nenhum resultado dá. Ou seja, não adianta eu estar por aí a evocar ninguém, nem devemos fazê-lo, não é essa a ideia. Agora, há um momento em que nós vamos poder fazê-lo. Já vou terminar. Mesmo no caso da evocação poder provocar o sono, se o momento é inoportuno, na condução, seja como for, a pessoa não querendo dormir, oporá resistência e se sucumbir, seu espírito ficará perturbado e dificilmente responderá. Ou seja, eu não quero dormir, eu estou preocupado, mas consegue-se que ele adormeça? E ele vem. Ele não vem satisfeito, né? Porque ele não queria estar ali. Segue-se daí que o momento mais favorável para a evocação de uma pessoa viva é do corpo do sono natural, porque, estando livre, seu espírito pode vir ter com aquele que o chama, do mesmo modo que poderá ir a algures. Nós, quando dormimos, com exceção quando nós estamos a dormir, colocamos ao lado da cama, colocamos ali o cotovelo e ficamos com as nossas preocupações. Tirando esses, nós andamos pelo mundo. Está bem? Não sei se tem a ver, mas surgiu aqui um caso na minha cabeça que eu queria te perguntar se é possível. Olha, se não desencarnar o almoço das pessoas... Não, tá bom. Um jovem médium me disse que estava separado dos filhos pequenos, né, e por algum tempo, talvez meses, e que, no entanto, ele gostaria de não perder o vínculo que ele tinha com as crianças. Então, ele, como espírita, à noite, ao dormir, ele pedia que encontrasse os filhos durante a noite. E o que aconteceu é que ele me disse que em diversas oportunidades, em diversos sonhos, em diversas noites, ele teve esse contato carinhoso com as crianças e depois ele me relatou que quando voltou a ter contato com os filhos, depois de 6, 7 meses, era como se, e era uma criança na época de 3 anos, a menor, era como se eles não tivessem se separado, assim, não perdeu aquela afinidade. E eu, quando ele me contou, fiquei, bom, eu acreditei. Sim. Mas agora achei que seria oportuno de perguntar se realmente isso pode acontecer e se o nome disso seria uma invocação. Não, porque ele não está a invocar para comunicar com eles, está a ir lá. Mas é uma linha muito semelhante. E é aí que vamos falar sobre a importância destes conceitos. Eu tenho experiências dessas, ou seja, fora da casa espírita, pelas relações afetuosas e de auxílio que queremos prestar aos outros. Uns aos outros, né, no fundo. Ou seja, aquilo que a gente ensina e depois pratica, na vida vai surgir. Nós temos pessoas que partiram para a espiritualidade, é muito comum, e isso é uma evocação. Só que aí, em vez deles virem através do médium, nós vamos durante o sono ter com eles. Ou também podem vir ter connosco, mas o importante é que haja a relação. Okay? Mas isto, que você está a dizer, existe, e eu posso dizer que conheço isso desde os 18 anos. Tá bem? É muito mais comum do que parece. Okay? Quando a evocação é feita com consentimento da pessoa e esta procura dormir para esse efeito, ou seja, há um acordo para um tratamento, uma cirurgia espiritual, que também é muito comum, ou seja, quando há consonância de afinidade, interesse comum, um quer ajudar, outro quer ser ajudado, um quer encontrar, outro quer ser encontrado, por aí fora, o processo dá-se de forma mais simples. Daí, quando nós falamos em cirurgias espirituais, esses tratamentos, volta e meia marca-se horas, dias para tratamento, é assim que funciona. Então, quando a evocação é feita com consentimento da pessoa e esta procura dormir para esse efeito, pode acontecer que essa preocupação retarde o sono e perturbe o espírito. Ou seja, se eu não estiver bem consciente do processo, a ansiedade pode perturbar. Limpeza geral. Como é que eu faço para adormecer? E oro. Qual é o meu melhor amigo? Eu travesseiro naquela hora, né? Aí você pensa, eu tenho um filho a dormir ali, tento pular, peço por este, por outro. E a gente vai, né? Isso para quem tem muitos, né? Quem tiver só pede por um só. Então a gente vai e vai pensando no dia, não sei o que mais, e ora. Tá bem? Ora, o sono, se isto não acontecer, depois a relação fica mais difícil. Por isso o sono não forçado é sempre preferível. Ou seja, vai naturalmente. Ou seja, há uma sintonia e a pessoa está em paz. Se houver ansiedade, não funciona. Detalhe, nós já estamos aqui para estar a dizer para vocês fazerem isto. Ok? Evocado uma pessoa viva conserva a lembrança da evocação depois de despertar? Evocado uma pessoa viva, ou seja, encarnada, ela conserva a lembrança da evocação depois de despertar?
Aqui é um detalhe curioso. Ele diz, não, vós mesmos o sois mais frequentemente do que pensais. Esse vós não é para mim, que eu nunca fui. É para vocês. É, gente, é todos nós. Isso acontece mais do que a gente pensa. Eu disse isso ao Kardec, vós mesmo. Ele e nós também. Pois, Não é? Allan Kardec foi muitas vezes. Aliás, ele trabalhava noite e dia, né? Vós mesmos o sois mais frequentemente pensais. Só o Espírito o sabe, podendo às vezes deixar do facto uma impressão vaga, qual a de um sonho. Só quero dizer aqui uma coisa. Se é mesmo rápido, porque isto é importante aqui. Então nós recebemos um Espírito encarnado e precisamos ajudá-lo. Nós, ao ajudá-lo, pedimos auxílio aos benfeitores para que magneticamente guardem algumas imagens. Guardem algumas imagens. Nós, quando adormecemos, raramente, aliás, quando sonhamos, raramente, são raros os casos, alguém fala, eu tenho, tudo bem, se tem, ótimo. Mas raramente temos, que é a lembrança das palavras. Nós lembramos muito mais facilmente das imagens, mas o que é que ele falou? Não me lembro. É a maior parte, está bem? Ora, o que é que acontece? Aqui é a mesma coisa. Um espírito evocado, eu chamei o Paulo não vai se lembrar do que eu lhe falei diretamente. Então, o que é que os benfeitores fazem? Se alguma coisa é importante, magneticamente eles ajudam na estrutura do campo mental, atuando sobre o cérebro, para que algumas imagens ou palavras fortes fiquem. Por exemplo, se for um caso que eu vos disse, né, de alguém que está a fazer o mal para o outro, é aqui chamado, eu vou lhe pedir e vou falar várias vezes. Quando despertar, pense. Espiritismo, Allan Kardec, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns. Não vou falando muitas, falo uma ou duas, né? E fixo aquilo. O que é que vai acontecer? A pessoa, quando acordar, vai se lembrar da palavra? Não. Mas quando vir, faz o encontro. Percebe a ideia? Atenção, pode... Eu estou falando no geral, a pessoa até pode se lembrar, mas não é o comum. Então, o que é que os benfeitores fazem num trabalho desse? Vão colocar aquilo à frente em algum momento. Na internet, na rua, né? A gente tem umas livrarias assim, pequeninas aqui e acolá, a gente vê lá, Livro dos Espíritos, oh, maravilha, Livro dos Espíritos, uma livraria de rua. Acontece, olha, esse livro diz-me alguma coisa, eu não sei o que é. Deixe-me pegá-lo já. Percebem como é que funciona? Ok? Então, muitas vezes nós pensamos que as coisas são muito matemáticas, não é? Quem pode evocar-nos, sendo nós como somos seres obscuros? Quem pode nos evocar a nós, assim, no cotidiano? Não é? Pode suceder que em outras existências tenham sido pessoas conhecidas nesse mundo, ou em outros. Podem fazê-lo igualmente vossos parentes e amigos nesse mundo, ou em outros. É aqui que nós precisamos falar. Está bem? Que é para encerrar. Então, algum de nós pode ter sido uma figura importante noutra situação. Está bem? E aí a pessoa evoca-nos no nome tal. Ele está a evocar a linha de pensamento, não é o nome. Então, ao pensar, eu sou a mesma pessoa. Eu hoje chamo-me Júnior, né? Mas ou, na outra encarnação fiz outra coisa qualquer e a pessoa chamou-me. Pode acontecer? Pode. Mas nós somos tantos que eu não vou pensar nessa hipótese. Está bem? Agora, o detalhe. Né? Muitas vezes, vossos parentes e amigos nesse mundo, ou em outros, também nos chamam. O que eu posso fazer com esse conhecimento? Pasmem. Eu posso me ligar a uma pessoa que eu quero ajudar. Eu posso me ligar a uma pessoa que eu preciso lhe dizer das minhas emoções. Isso é profundamente libertador, quando fazemos com amor e com desinteresse. Eu tenho olha, vou usar o caso que foi referido. Eu tenho os meus filhos que estão longe. Então eu trago-os para perto de mim, mentalmente, coloco-os à minha frente, abraço-os, dou a minha energia, tranquilizo-me porque estou a dizer o que quero dizer ao coração, sinto um alívio e podem acreditar. Se ligarmos a seguir para essa pessoa, ela vai dizer o quê? Estava mesmo a pensar em si. Quantas vezes acontece isso? Porque a mente, o pensamento, chega primeiro do que a chamada telefônica. Já pensaram nisso? Quantas vezes está acontecendo conosco?
Então isto não é nenhuma novidade. Nós é que não sabemos interpretar esses processos e perceber o quão poderosos nós somos nessas expectativas. Então, espera aí, eu tenho um filho que está doente. Eu tenho várias hipóteses. Desespero-me, brigo com os médicos. Eu posso fazê-lo se tiver que fazê-lo, não é? Sabe que pai e mãe é assim, né? Vira leoa, né? Mas posso fazer o principal, que é ajudá-lo a curar-se. Com o quê? Com a minha confiança. Se eu preciso que alguém esteja tranquilo, não é a minha ansiedade e o meu desespero que vai tranquilizar. É justamente a minha paz que vou doar, que é o exercício que todos podemos fazer, para nos curarmos uns aos outros nesse auxílio de mãos unidas. Tudo bem? Então, isto é mais importante do que parece. Mas às vezes acontece, já aconteceu comigo, não sei se isto encaixa no processo. A gente pedir que não aconteça qualquer coisa para uma pessoa, Okay. pede, mas aquilo acaba por acontecer. E a gente, eu tanto pedi, e afinal, portanto, se calhar não foi Eficaz? emoção, ou não foi eficaz, não sei. Isto é interessante, porque quando a gente diz, seja feita a vontade do Pai, ou seja, eu acredito na lei, mas dizemos ao Pai a nossa vontade. Sim. E o que acontece? Muitas vezes é amenizado e nós pensamos que não funcionou. E o processo é amenizado. Ou seja, por intercessão do amor de terceiros. Agora, quando a pessoa tem que passar pela prova, ela vai passar. Entretanto, pode estar com guarda-chuva, sofrer menos, ter mais agasalho, seja como for, que é através da afetividade e do companheirismo. Então, não nos bloqueemos na hora de sentir e desejar o bem e fazer o bem, porque, acima de tudo, nós estamos a auxiliar. E todos somos espíritos. Todos nós temos a nossa jornada. Então, cada um vai passar por aquilo que tem que passar, mas nós estamos de mãos unidas nos ajudando. Agora, imagina, você pede e a coisa funciona, o que vai parecer para o Joaquim? Ou receber a tal chamada, não é? Ou então, fui eu que... Sim, não é? também é verdade. Não é? Que não é o ideal, nem nós sentimos isto. O ideal é dizer, eu pedi e fui ouvido, que bom, eu vou continuar com esta confiança e por aí fora. Só. Ou seja, sempre a pensar que nós somos auxiliados. Porque quando achamos que nós somos os artífices do processo, já começamos a perder a sintonia. Mas é interessante, não duvidem quando peçam, quando pedirem. Porque vai acontecer, alguma coisa vai, não tenham dúvidas. Imagina que a pessoa passa pelo problema, mas entretanto está muito mais fortalecida para enfrentar o problema. E eu nem me percebo que a minha ajuda foi nesse sentido. Eu passou-se isto, mas olha, eu até estou tranquilo, por aí dentro. Okay? Eu podia, isto é assim, numa coisa mais privada e com mais tempo, eu podia vos contar algumas experiências práticas, está bem? Fora e dentro do centro. Mas não pode desencarnar ao almoço, está bem? Então, só mesmo para terminar, suponhamos que o teu espírito tenha animado o corpo do pai de outra pessoa, pois bem, quando essa pessoa evocar seu pai, é teu espírito que será evocado e quem responderá. Linhas de reencarnação. Eu posso chamar pelo Matias, mas... Aliás, posso chamar pelo Matias pedindo pelo Joaquim de outrora. Mas hoje ele é Matias. Quem é que vai me aparecer? É o Joaquim de outrora? Não. Vai aparecer o Matias. Mas vai se identificar como quem? Joaquim Joaquim de outrora. Ou seja, tudo isto é interessante. Ele até pode me dizer, olha, mas hoje eu estou encarnado, meu nome é tal, se quiser, né? Okay? Muitas vezes os espíritos que se manifestam não dizem o nome, está bem? Porque não tem interesse. Portanto, esta daqui vai ficar para a semana, está bem? Por quê? Porque o principal é que nós fiquemos com a parte principal, com V, ainda temos a matéria, não é? É que nós fiquemos com a parte do que é que nós podemos fazer com o que sabemos até agora. Isto é que é o mais importante. O que é que eu posso fazer com o que sei até agora? Perceberam, acima de tudo, que nós somos pessoas com muita capacidade de auxiliar o próximo, todos nós. E quando auxiliamos o próximo, a nossa energia torna-se saudável porque eu quero passar saúde para o outro. Percebemos isto? Isto é que é o principal. Então, esta capacidade existe, mas ela é neutra. Como vos disse, todos nós podemos fazer isto. Todos, sem exceção. Sem exceção. Porque ninguém pense, eu não consigo. Consegue. É uma questão de praticar. Está bem? Alguma questão? Eu sei que esta aqui mexe conosco, né? Ou seja, muitas poderia...
poderiam surgir. Eu leio pensamentos, então pensem um de cada vez, tá? Pensem muito bem. Então, quem é que nos disse isto? Foi Jesus. Houve um momento em que o centurião vai ter com Jesus e diz-lhe: olha, eu tenho um soldado que está doente e eu estou a pedir-te por ele. O soldado romano falar com Jesus. Até Jesus diz: olha, nem entre os da nossa raça ou da minha raça encontrei tanta fé. E ele diz: mas por que achas que eu posso ajudá-lo? E ele diz: porque tu és como eu. Se eu precisar de alguma coisa, digo: os soldados, vai daqui para lá e faz isto. Olha a visão dele. Que é esta que precisamos ter. A do soldado romano. Ele não era judeu. Ele não estava nas linhas dos essênicos, essas coisas todas. Não. Pessoa normal. E sabia dessas capacidades. Então todos nós sabemos. Então não nos espantemos com isto, mas utilizemos como uma ferramenta útil. Eu vou dizer todos os dias, parece um exagero. Mas emocionalmente sim, viver assim. Está bem? Então vamos encerrar. O que nós fazemos neste momento de encerrar, este é um passe coletivo, é exatamente isso que estivemos a estudar. É ligarmos-nos uns aos outros e quando estamos a pedir por um familiar, por quem já partiu, pelo nosso vizinho que está em dificuldades, pelo companheiro de trabalho, pela professora dos nossos filhos, pelos nossos filhos, seja como for, nós estamos a entrar em comunhão e a doar o nosso melhor. Quanto mais compreensão eu tiver, com mais fervor chega a minha oração. Porque eu sei que isto é profundamente libertador. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos nos recordar de Jesus. Porque a sua imagem, a sua segurança, o facto de Jesus ter vindo ter conosco, sabendo estas coisas e muito mais, e ainda assim estar conosco, ouvir-nos, tocar em nosso ombro, a incentivar-nos ao crescimento, à mudança. A alegoria da caverna nunca esteve tão presente em nossas vidas. É Jesus quem vem nos chamar da escuridão e dizer-nos que há um mundo lá fora, a grande missão de Jesus. Dizer que há um reino que está em sintonia com leis superiores. E Jesus diz: vinde a mim. Mestre amado, unimos nossos pensamentos e nossas emoções e colocamos-te no centro de nossas atenções nesta hora. E a nossa rogativa é que nos acompanhe, Jesus, no abraço à nossa esposa, um abraço fraterno de gratidão e reconhecimento ao nosso marido, pelos dias, pela entrega em conjunto, mesmo que com dificuldades. Abraçamos em tua companhia nossos filhos, enlaçamos em nosso coração. Sentimos que tu, Jesus, nos acompanhas
e enlaçamos aqueles que entendemos precisarem de auxílio nesta hora. E acolhemos como o enfermeiro que acolhe o paciente. Aqueles que, porventura, não nos desejando bem, não estejam bem. Seguindo tuas orientações, Jesus, oramos por aqueles que, porventura, nos perseguem. Vimos as regiões do nosso planeta se encontram em conflitos com fome e guerra, a receberem a luz do alto, a se espraiar por todo o horizonte, num convite constante para a pacificação, aguardando o nosso despertar. Mestre amado, recebemos nós neste momento também as luzes que recaem constantemente e que desejamos absorver. Estamos em paz. E em paz encerramos a tarefa da manhã, este nosso estudo, que nos leva a conhecer-te e admirar-te um pouco mais, Jesus. Pelo silêncio que fizeste no momento oportuno, no anúncio de que nos enviaria um Consolador e nos explicaria estas coisas todas. E cumprida a promessa por teus mensageiros, aceita, Senhor, a nossa gratidão e reconhecimento pelo esforço de cada um deles, que venceram épocas, uma série de atritos e dificuldades, entregando-se para servir a humanidade. Muito obrigado, Jesus.